E hoje eu tenho uma palavra para você, porque eu sei que hoje você enfrentou muitos desafios, mas um deles tirou a sua paz. E é sobre isso que eu quero falar, sobre os dias de desafio, quando a gente enfrenta esses dias que não são muito fáceis e o nosso coração fica apertadinho. Não se preocupe, hoje você vai dormir bem tranquila. Bem tranquila. Você vai relaxar. Ouça o que eu tenho para te dizer. Ouça o que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. Para que você não fique desse jeito, triste, sem saber o que fazer. O Senhor quer te dar uma direção e uma resposta. Nós enfrentamos lutas todos os dias, não é mesmo? Todos os dias são novos desafios. E por mais que talvez você seja uma pessoa que goste de desafios, tem dias que você pede para que eles deem uma pausa, para você respirar um pouquinho. Não é assim? Mas esses desafios são oportunidades que Deus nos dá para que a gente cresça, para que Ele trabalhe em nós, de dentro para fora, de dentro para fora. Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer trabalhar a nossa resistência. Creia nisso. Quero ler para você o Salmo 37. Eu gosto muito desse salmo, porque ele nos ensina uma receitinha para que a gente viva bem, para que a gente descanse e confie que o Senhor, Ele tem cuidado de nós e quer continuar cuidando. E também nos ensina sobre a nossa conduta como filhos, como cristãos. O Salmo 37 começa dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Talvez você chegou aqui hoje porque aquela pessoa que está ali do seu lado, talvez no seu trabalho, talvez da própria família ou um amigo, aquela pessoa não é cristã, aquela pessoa não professa a mesma fé que você e parece que ela tem se dado tão bem, até melhor do que você, mas o inimigo tem colocado na sua mente que era você que deveria estar se dando bem. Muitas vezes aquela pessoa até tentou te prejudicar. E em alguns casos até conseguiu.
mas você não ficou bem com isso. Isso tirou a tua paz. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você não perde nada em procurar ser correto, em procurar fazer a vontade de Deus. Não olhe para todas as outras pessoas que estão se dando bem, sejam cristãs ou não, sejam professando a mesma fé que você ou não. Fique feliz por elas. Fique feliz. Se alegre, porque a sua hora vai chegar. O seu dia vai chegar. Confie nisso. O versículo 2 diz assim: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ele está falando dos malfeitores, aqueles que propositalmente fazem o mal. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Todas as pessoas que plantam o mal, elas vão colher o mal. Não tem como a gente plantar, por exemplo, tomates e colher laranjas. Não tem jeito. E a palavra é muito clara. Algumas pessoas tomam isso até como poder da mente. Aquilo que você pensa, você atrai. Mas antes mesmo que a lei, até mesmo a lei da atração, antes dela ter sido criada, a palavra de Deus já existia e já falava sobre isso. Então, se você plantar o bem vai retornar para você. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Qual é a verdade que nós temos que nos alimentar? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Alimenta todos os dias o teu espírito com a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que coisa linda! Ele se preocupa com os desejos do teu coração. Ele conhece cada um deles e se dispõe a realizá-los. Existe apenas uma condição: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Obedeça ao que a palavra dele diz. Algumas pessoas interpretam isso como nós, cristãos, sendo marionetes de Deus. Não somos marionetes. Você não é marionete de Deus. Um bonequinho que faz as vontades, os caprichos. Não é assim que funciona. Não é assim que nós agimos. Nós agimos como servos satisfeitos por fazer a vontade de Deus. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos salvou do pecado. Ele nos trouxe para um mundo de luz. Um mundo onde nós temos a clareza e a certeza do amor dele por nós.
Então eu quero te mostrar 3 atitudes nesse texto que a gente leu. O primeiro, olhe para frente e confia no Senhor. Olhe para frente, confia no Senhor, faz o bem. Adiante de nós está o futuro que o Senhor Deus prometeu. E Ele nos diz isso na sua palavra, que Ele tem para nós um futuro bom. E eu creio que esse futuro bom é aqui nessa terra, mas também um futuro, uma promessa de um futuro na glória, na presença dEle. Um dia todos nós iremos para a glória, morar com o Senhor. E ali não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Nada do que essa terra hoje nos causa qualquer tipo de tristeza, lá no céu não vai ter, lá na glória não vai ter. Então, olhe para frente, não olhe para trás. Olha o que diz lá em Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa o passado para trás, deixa as coisas que te aborreceram, te entristeceram, deixa para trás. Olhe para frente, caminhe, prossiga. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles começaram a caminhar pelo deserto. Logo no início da sua viagem, eles se depararam com o Mar Vermelho. E o que Deus disse para Moisés, quando Moisés clamou a Deus e disse: Senhor, e agora? Para onde a gente vai? E Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Eu amo essa passagem. Eu amo esse texto, acho que eu já citei aqui no canal várias vezes. É lindo demais esse texto. Mostra o cuidado de Deus, que a promessa de Deus, ela se cumpre. Não importa os obstáculos que estiverem na nossa frente, Deus vai providenciar que o mar se abra diante de você. Você crê? Sabe uma outra direção que a gente tem que olhar? Para cima, para o alto. Agrada-te do Senhor. No versículo 4 diz: agrada-te do Senhor. Olhar para cima e descansar nas intenções de Deus. Eu costumo dizer que essa segunda parte desse versículo, quando fala que o Senhor irá satisfazer os desejos do nosso coração, muitas vezes pode parecer um certo capricho da nossa parte, mas não é. Sabe por quê? Quando nós procuramos agradar ao Senhor, aquilo que está no nosso coração é gerado pelo Senhor. Então aqueles desejos, as vontades, os nossos sonhos são aprovados por Ele. Porque quando nós agradamos a Deus, as nossas intenções, elas estão alinhadas com as intenções do Senhor. Então os nossos sonhos são sonhos que o Senhor permite que nós tenhamos. E Ele realiza. Ele realiza sonhos. Talvez você tenha sonhos que você desistiu de sonhar. Pegue esses sonhos de novo. Coloque diante da presença de Deus.
Pergunte para o Senhor: Senhor, é da tua vontade? Eu devo continuar sonhando? Se não, Senhor, estão aqui, todos entregues ao Senhor. Entrega para Ele. No versículo 5, ele continua dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente pode destacar 3 verbos aqui: entregar, confiar e fazer. Se você entregar e confiar, Ele faz. Então nós temos aquilo que nossos sonhos, nosso coração deseja, nós entregamos para Ele. Nós confiamos que Ele tem o melhor para nós. E Ele faz a vontade dEle, o desejo dEle. O desejo do Senhor é muito maior e muito melhor do que o nosso. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Entregue e confie, e o Senhor vai fazer. Amém. E não se preocupe com o futuro, não se preocupe com o que virá depois. Apenas entregue. Guarde uma frase com você: nós enxergamos o momento, enxergamos o agora. Deus vê a eternidade. Ele vê a eternidade. Creia nisso. Eu quero orar por você. Amém. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma palavra, mais uma porção, Deus, de esperança para o nosso coração. Vivemos dias difíceis, vivemos dias maus, mas sabemos que em todos eles o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. E isso, Deus, nos traz alegria, nos traz confiança. Nós queremos, ó Pai, depositar toda a nossa vida diante do Senhor. Queremos entregar os nossos sonhos, as nossas vontades. Queremos confiar. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos revista de coragem para fazermos isso. Porque muitas vezes nós queremos, mas não fazemos. Nós declaramos hoje, Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, é aquele que comanda a nossa vida. Por isso nós confiamos em Ti e declaramos que a nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor tem o melhor para nós, independente do que aconteça, Pai. O Senhor é Deus e nós declararemos isso todos os dias. Nós Te adoramos, Pai. Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Esses dias de desafio, esses dias difíceis vão passar. Confia no Senhor. Olhe para cima. Olhe para o alto. Olhe para frente. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Olá. Tudo bem? Que bom que você está aqui hoje.
eu tenho uma palavra para você, porque eu sei que hoje você enfrentou muitos desafios, mas um deles tirou a sua paz. E é sobre isso que eu quero falar, sobre os dias de desafio, quando a gente enfrenta esses dias que não são muito fáceis e o nosso coração fica apertadinho. Não se preocupe, hoje você vai dormir bem tranquila. Bem tranquila. Você vai relaxar. Ouça o que eu tenho para te dizer. Ouça o que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. Para que você não fique desse jeito, triste, sem saber o que fazer. O Senhor quer te dar uma direção e uma resposta. Nós enfrentamos lutas todos os dias, não é mesmo? Todos os dias são novos desafios. E por mais que talvez você seja uma pessoa que goste de desafios, tem dias que você pede para que eles deem uma pausa, para você respirar um pouquinho. Não é assim? Mas esses desafios são oportunidades que Deus nos dá para que a gente cresça, para que Ele trabalhe em nós, de dentro para fora, de dentro para fora. Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer trabalhar a nossa resistência. Creia nisso. Quero ler para você o Salmo 37. Eu gosto muito desse salmo, porque ele nos ensina uma receitinha para que a gente viva bem, para que a gente descanse e confie que o Senhor, Ele tem cuidado de nós e quer continuar cuidando. E também nos ensina sobre a nossa conduta como filhos, como cristãos. O Salmo 37 começa dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Talvez você chegou aqui hoje porque aquela pessoa que está ali do seu lado, talvez no seu trabalho, talvez da própria família ou um amigo, aquela pessoa não é cristã, aquela pessoa não professa a mesma fé que você, e parece que ela tem se dado tão bem, até melhor do que você. Mas o inimigo tem colocado na sua mente que era você que deveria estar se dando bem. Muitas vezes aquela pessoa até tentou te prejudicar. E em alguns casos até conseguiu. Mas você não ficou bem com isso.
isso tirou a tua paz. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você não perde nada em procurar ser correto, em procurar fazer a vontade de Deus. Não olhe para todas as outras pessoas que estão se dando bem, sejam cristãos ou não, sejam professando a mesma fé que você ou não. Fique feliz por elas. Fique feliz. Se alegre, porque a sua hora vai chegar. O seu dia vai chegar. Confie nisso. O versículo 2 diz assim: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ele está falando dos malfeitores, aqueles que propositalmente fazem o mal. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Todas as pessoas que plantam o mal, elas vão colher o mal. Não tem como a gente plantar, por exemplo, tomates e colher laranjas. Não tem jeito. E a palavra é muito clara. Algumas pessoas tomam isso até como poder da mente. Aquilo que você pensa, você atrai. Mas antes mesmo que a lei, até mesmo a lei da atração, antes dela ter sido criada, a palavra de Deus já existia e já falava sobre isso. Então, se você plantar o bem vai retornar para você. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Qual é a verdade que nós temos que nos alimentar? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Alimenta todos os dias o teu espírito com a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que coisa linda! Ele se preocupa com os desejos do teu coração. Ele conhece cada um deles e se dispõe a realizá-los. Existe apenas uma condição: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Obedeça ao que a palavra dele diz. Algumas pessoas interpretam isso como nós, cristãos, sendo marionetes de Deus. Não somos marionetes. Você não é marionete de Deus. Um bonequinho que faz as vontades, os caprichos. Não é assim que funciona. Não é assim que nós agimos. Nós agimos como servos satisfeitos por fazer a vontade de Deus. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos salvou do pecado. Ele nos trouxe para um mundo de luz. Um mundo onde nós temos a clareza e a certeza do amor dele por nós.
quero te mostrar 3 atitudes nesse texto que a gente leu. O primeiro, olhe para frente e confia no Senhor. Olhe para frente, confia no Senhor, faz o bem. Adiante de nós está o futuro que o Senhor Deus prometeu. E Ele nos diz isso na sua palavra, que Ele tem para nós um futuro bom. E eu creio que esse futuro bom é aqui nessa terra, mas também um futuro, uma promessa de um futuro na glória, na presença dEle. Um dia todos nós iremos para a glória, morar com o Senhor. E ali não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Nada do que essa terra hoje nos causa qualquer tipo de tristeza. Lá no céu não vai ter, lá na glória não vai ter. Então, olhe para frente, não olhe para trás. Olha o que diz lá em Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa o passado para trás, deixa as coisas que te aborreceram, te entristeceram, deixa para trás. Olhe para frente, caminhe, prossiga. O povo de Israel, quando saiu do Egito, e eles começaram a caminhar pelo deserto, logo no início da sua viagem, eles se depararam com o Mar Vermelho. E o que Deus disse para Moisés, quando Moisés clamou a Deus e disse: Senhor, e agora? Para onde a gente vai? E Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Eu amo essa passagem. Eu amo esse texto, acho que eu já citei aqui no canal várias vezes. É lindo demais esse texto. Mostra o cuidado de Deus, que a promessa de Deus, ela se cumpre. Não importa os obstáculos que estiverem na nossa frente, Deus vai providenciar que o mar se abra diante de você. Você crê? Sabe uma outra direção que a gente tem que olhar? Para cima, para o alto. Agrada-te do Senhor. No versículo 4 diz: agrada-te do Senhor. Olhar para cima e descansar nas intenções de Deus. Eu costumo dizer que essa segunda parte desse versículo, quando fala que o Senhor irá satisfazer os desejos do nosso coração, muitas vezes pode parecer um certo capricho da nossa parte, mas não é. Sabe por quê? Quando nós procuramos agradar ao Senhor, aquilo que está no nosso coração é gerado pelo Senhor. Então aqueles desejos, as vontades, os nossos sonhos são aprovados por Ele. Porque quando nós agradamos a Deus, as nossas intenções, elas estão alinhadas com as intenções do Senhor. Então os nossos sonhos são sonhos que o Senhor permite que nós tenhamos. E Ele realiza. Ele realiza sonhos. Talvez você tenha sonhos que você desistiu de sonhar. Pegue esses sonhos de novo. Coloque diante da presença de Deus. Pergunte para o Senhor: Senhor, é da tua vontade?
Eu devo continuar sonhando? Se não, Senhor, estão aqui, todos entregues ao Senhor. Entrega para Ele. No versículo 5, ele continua dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente pode destacar 3 verbos aqui: entregar, confiar e fazer. Se você entregar e confiar, Ele faz. Então nós temos aquilo que nossos sonhos, nosso coração deseja, nós entregamos para Ele. Nós confiamos que Ele tem o melhor para nós. E Ele faz a vontade dEle, o desejo dEle. O desejo do Senhor é muito maior e muito melhor do que o nosso. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Entregue e confie, e o Senhor vai fazer. Amém. E não se preocupe com o futuro, não se preocupe com o que virá depois. Apenas entregue. Guarde uma frase com você: nós enxergamos o momento, enxergamos o agora. Deus vê a eternidade. Ele vê a eternidade. Creia nisso. Eu quero orar por você. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma palavra, mais uma porção, Deus, de esperança para o nosso coração. Vivemos dias difíceis, vivemos dias maus, mas sabemos que em todos eles o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. E isso, Deus, nos traz alegria, nos traz confiança. Nós queremos, ó Pai, depositar toda a nossa vida diante do Senhor. Queremos entregar os nossos sonhos, as nossas vontades. Queremos confiar. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos revista de coragem para fazermos isso. Porque muitas vezes nós queremos, mas não fazemos. Nós declaramos hoje, Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, é aquele que comanda a nossa vida. Por isso nós confiamos em Ti e declaramos que a nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor tem o melhor para nós, independente do que aconteça, Pai. O Senhor é Deus e nós declararemos isso todos os dias. Nós Te adoramos, Pai. Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Esses dias de desafio, esses dias difíceis vão passar. Confia no Senhor. Olhe para cima. Olhe para o alto. Olhe para frente. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus.